Prezados alunos, nós vamos continuar nossas videoaulas e hoje tratando de representações computacionais dos grafos. Nossa segunda unidade, vocês já têm em mãos as notações de aula. Então, nós já trabalhamos um pouquinho em sala de aula a matriz de adjacência. Hoje nós vamos voltar nesse assunto, trabalhar também lista de adjacência e matriz de incidência. Bom, suponha então que nós temos um grafo e os seus vértices estão numerados V1, V2 até Vn. Nós podemos então formar uma matriz quadrada de ordem n por n. Então a ordem da matriz é a mesma ordem do grafo. E representar na posição IJ dessa matriz o número de arestas que ligam o vértice I ao vértice J. Dessa forma, o número que estaria na matriz na posição IJ seria o número de arestas ligando esses vértices. Aqui um grafo qualquer, podendo ser um pseudografo, ou um multigrafo, ou um pseudo-multigrafo. Então aqui nós temos um exemplo. À esquerda nós temos um grafo, né, que tem laços, tem dois laços no vértice 1, duas arestas paralelas entre o vértice 2 e o vértice 3, e arestas simples do vértice 1 ao vértice 2, do vértice 1 ao vértice 4, do vértice 4 ao vértice 3. Então, nós poderíamos então representar esse grafo através de uma matriz de adjacência, em que de ordem 4, já que temos 4 vértices, é a cardinalidade do conjunto de vértices. E na primeira linha, correspondente ao vértice 1, nós temos na posição 1, 1, 2, porque são duas arestas, dois laços, então iniciando em 1 e terminando em 1. Né? A aresta começa no vértice 1 e termina no próprio vértice 1. Tem uma aresta do vértice 1 para o vértice 2, não existe aresta entre o vértice 1 e o vértice 3, e existe uma aresta do vértice 1 para o vértice 4. Na segunda linha, do vértice 2 ao vértice 1, é a mesma aresta que nós já vimos na linha anterior, né, porque é um grafo não orientado, não tem laço, e tem duas arestas ligando o vértice 2 ao vértice 3. Por sua vez, também não tem aresta do 2 ao 4. E assim, da mesma forma, na linha 3, correspondente ao vértice 3, e a linha 4, correspondente ao vértice 4. Essa numeração vértice 1, 2, 3 e 4, ela é uma ordenação arbitrária. O que eu estou chamando de vértice 1 poderia ser o vértice 2, etc. É importante, então eu poderia ter permutações da matriz representando o mesmo grafo. Então, e também, como estou destacando aqui no slide, não há qualquer relevância no fato de um vértice aparecer antes do outro. Eu só preciso definir exatamente de que vértice eu estou tratando na linha 1, na linha 2, para compor a matriz adequadamente. Falando especificamente de grafos simples, né, para que a gente possa tratar algumas questões. Agora, então, estou simplificando. Estou usando a matriz de adjacência especificamente para grafos simples. Naturalmente, a gente entende que nesse tipo de grafo, né, a diagonal principal não vai ter elementos, ou melhor, os valores da diagonal principal serão sempre zeros, uma vez que nós não teremos laços, já que se trata de um grafo simples. E como nós estamos contando se existe aresta entre um vértice e o outro, todos os elementos fora da diagonal principal que representarem a aresta terá valor 1, a não ser que a gente esteja trabalhando a matriz de adjacência com grafos ponderados, e aí, obviamente, o número que vai estar ali representará o peso daquela aresta. Nesse momento, num grafo sem pesos, então nós teremos, a matriz funciona como matriz binária. 0 não tem aresta, 1 tem aresta. Naturalmente, a gente percebe que a soma dos números 1s na linha acaba correspondendo ao grau daquele vértice daquela linha, porque é justamente o número de arestas que partem daquele vértice. E como eu posso ter permutações, uma vez que a numeração dos vértices é uma possibilidade arbitrária, eu terei n fatorial matriz de adjacências diferentes. Isso considerando permutações
do vértice, porque eu posso, por exemplo, ter uma matriz, um grafo completo, então obviamente qualquer permutação vai produzir a mesma matriz. Então, só para a gente visualizar esses conceitos que nós acabamos de citar. Então agora nós temos um grafo simples, e observem, o vértice 1 tem ligação com a aresta, com o vértice 2 e com o vértice 4, é o que a gente percebe olhando a primeira linha da matriz. Ele não tem laço, então toda a diagonal, todos os elementos da diagonal principal tem valor 0. A posição 1, 2 tem valor 1, a posição 1, 3 é 0, a posição 1, 4 vale 1. Se observarmos, esse é um grafo 2 regular, e todas as linhas, o somatório de elementos 1 das linhas é equivalente ao grau do vértice, porque são o número de ligações, ou seja, o número de arestas que ele tem, que tocam esse vértice. Para que a gente possa dar um exemplo de aplicação, agora que nós já estamos tendo essa visão computacional, de representação computacional, aqui tem um exemplo semelhante ao que nós fizemos em sala de aula. Eu tenho uma função que recebe uma matriz, essa matriz é o meu grafo, é a representação do meu grafo. Eu passo inclusive a ordem, e nesse caso eu quero saber, é uma função para verificar se o grafo é K regular, também passo o valor de K. Observe que eu estou usando uma notação da linguagem C++. Né? Então, o tipo bool, declaração dentro do for de variáveis, né? Do escopo de comando. O segundo parâmetro na definição do argumento grafo, como é uma matriz, o primeiro não há necessidade de definir quantidade de elementos na linha, mas por necessidade do compilador nós precisamos especificar o número máximo de nós. Aqui é uma função genérica, que poderia tratar qualquer grafo de tamanhos variados, mas a gente precisa ter uma definição de número de elementos na linha. Então, nós vamos usar o parâmetro ordem para representar nesta função quantos elementos de fato tem naquele grafo, sendo o max nosso simplesmente uma possibilidade da maior ordem que nós podemos tratar ao utilizar essa função. É uma função muito simples. Simplesmente eu caminho a matriz, né? Inicializo o i, variável i representando um contador de linhas, uma variável j representando o deslocamento na coluna, e eu verifico se o grafo na posição i e j é igual a 1, ou seja, se existe aresta ali. E se existe aresta, eu somo o grau daquele vértice, porque aquela aresta conta no grau daquele vértice. Ao final daquela linha, eu termino o for de colunas e avalio se o somatório da variável grau é igual ao k, ou seja, se o número de arestas que tocam aquele vértice é igual ao k que eu estou analisando. Se não for, já aborta a função retornando valor falso, ou seja, não é um grafo k regular. Se ele passar por todas as linhas e for falso esse teste, ou seja, toda vez que chegar ali o grau é igual a k, então ele sai da função retornando true. Observem que eu estou tratando aqui de uma matriz não ponderada. Então eu poderia trocar isso aqui por um grafo com arestas ponderadas para um teste dentro do for interno, como se esse grafo índice IJ diferente de 0. Seria uma forma também de verificar se tem aresta, eu conto uma vez aquela aresta. Uma questão a ser considerada, só para fazer um destaque, quando nós estivermos trabalhando com pseudografo, aqui há uma divergência na literatura e a gente precisa definir como é que nós vamos trabalhar. Por exemplo, suponha que eu tenho um laço no vértice 1, por exemplo. Então a matriz claramente vai definir que existe uma aresta ligando o vértice 1 ao vértice 1, uma aresta ligando o vértice 1 ao vértice 2, uma aresta ligando o vértice 1 ao vértice 4 e assim por diante. Estou aqui destacando a questão de que eu estou contando quantas arestas ligam o vértice I ao vértice J. Então, nesse caso, como eu tenho um laço, a diagonal principal vai representar esses elementos. Então, no exemplo anterior, o primeiro exemplo desse vídeo, nós vimos que tinham dois laços no vértice 1.
e a matriz representava isso. Quando eu trabalho esse tipo de notação com pseudografo, tratando a aresta com o valor 1, quer dizer, simplesmente a quantidade de aresta, eu preciso saber exatamente se a minha matriz está contando a aresta ou para que eu vou usar a matriz de adjacência. Como é que eu vou trabalhar a função? Porque, por exemplo, dos teoremas que nós temos, as proposições que nós temos com a teoria dos grafos, é que o somatório dos graus dos vértices é sempre igual a 2 vezes o número de arestas. Se nós observarmos bem, se nós contarmos o laço como valor 1, o grau do vértice 1 não vai ser compatível. Se eu fizer uma função para contar, ele vai dar um valor 3 na linha 1 e não o valor 4. Então, para isso, muitas vezes nós adotamos uma outra notação. Quando estivermos trabalhando com pseudografo, cada laço terá o valor contado em dobro. Né? Então, como estou destacando aí o número 2 em vermelho. Nós vamos usar essa notação. Apesar que a gente pode representar a matriz contando o número de arestas que ligam em IJ, no caso do pseudografo, quando nós estivermos tratando da diagonal de laços, nós vamos contar 2 vezes cada laço cuja aresta toca aquele vértice, para manter a compatibilidade não só com esse teorema, mas com várias outras situações onde o somatório dos graus precisam ser equivalente e a aresta, o laço, conta 2 vezes no grau de um vértice. Bom, a matriz de adjacência, quando ela está trabalhando com uma matriz com grafos não orientados, nós naturalmente percebemos que ela é uma matriz simétrica, né? Porque o valor, se existe aresta ligando IJ, esse mesmo valor vai estar ligando JI, já que não tem orientação na aresta. Isso acaba criando uma situação onde nós temos muita redundância no armazenamento dessas matrizes, porque bastaria armazenar o triângulo inferior ou superior da matriz para que a gente pudesse ter a representação o armazenamento daquele grafo, sem necessariamente precisar armazenar toda a matriz. Por exemplo, aqui abstraindo um pouco, vamos pensar numa matriz triangular inferior, né? Vejam, por exemplo, essa matriz 4x4. Nós temos 16 valores, mas se eu estou interessado apenas no triângulo inferior, bastaria armazenar 10 elementos, né? E eu teria como saber, por exemplo, se eu estou acessando a posição 2, 1, quer dizer, linha 2, coluna 1, essa corresponderia à posição 1, 2. Então, bastaria saber se eu estou acima da diagonal ou abaixo da diagonal para tratar desta questão. Então, uma forma de economizar memória no tratamento de grafos seria tentar representar a matriz de adjacência através de um grande vetor, armazenando apenas o triângulo inferior ou o triângulo superior. Aqui no nosso estudo, nós vamos trabalhar o triângulo inferior, que é mais fácil fazer a representação, a equação de transferência de uma representação bidimensional para uma representação unidimensional. Então, vejamos, essa mesma matriz poderia ser representada num vetor de 10 posições, onde a primeira posição representaria o elemento da primeira linha. Como todos os demais são zeros, eu não armazenaria. Na segunda linha, eu tenho 2 elementos. Na terceira linha, 3. Na quarta, 4. E assim por diante. Vou voltar a representação da matriz para vocês perceberem. Então, na primeira linha, eu só tenho o valor 1. Na segunda, tenho o 2 e o 3. Na terceira, 4, 5 e 6. E assim por diante. Então, quando a gente representa uma matriz através de um vetor, nós precisamos deslocar todos os elementos de uma linha, a quantidade de linhas que eu estou. Por exemplo, se eu quero saber a posição IJ, quer dizer que eu soltei I menos 1 linhas, vezes o número de elementos em cada linha, mais o deslocamento de cada coluna. Isso daria para nós uma equação que mapeasse aquela representação bidimensional para um vetor unidimensional. Então, para que a gente continuasse ainda trabalhando com o conceito de representação bidimensional da matriz, posição IJ, quer dizer, o vértice I ligado ao vértice J, a gente poderia fazer uma função de acesso que mascarasse esse arranjo. Então, por exemplo, aqui eu estou criando uma função
padrão get, set, get para saber o valor que estaria na matriz, set para armazenar o valor naquela posição da matriz. Então, toda vez que eu fizer uma consulta ao grafo na posição IJ, é como se eu estivesse fazendo grafo índice I, índice J, ou seja, estou indo na posição IJ. Só que na memória eu vou estar armazenando apenas o triângulo inferior. Por isso eu testo se o I for maior ou igual a J, porque se o I for maior ou igual a J, eu estou abaixo da diagonal ou na diagonal, podendo então representar pseudografos. Estou abaixo da diagonal, então se eu estou abaixo da diagonal, a fórmula é I, né, vezes I mais 1 elementos, dividido por 2, porque repare que eu tenho uma progressão aritmética, um elemento na primeira linha, 2 elementos na segunda linha, 3 elementos na terceira linha e assim por diante. Então eu desloco o número de linhas até I mais J. Aqui nós estamos fazendo, em vez de fazer I, que multiplica I menos 1 dividido por 2, quer dizer, o número de elementos que eu saltei até uma linha anterior, mas como eu estou tratando da linguagem C, e começando de 0, esse menos 1 se transforma em mais 1, para considerar os índices começando em 0. Se nós estivéssemos trabalhando com uma outra linguagem, onde eu pudesse representar a matriz a partir do índice 1, então aqui seria menos 1. E se o I for menor do que J, então eu estou trabalhando acima da diagonal principal. Como, de novo, eu não estou armazenando a matriz completa, eu simplesmente troco o I por J. Eu poderia acessar com essa fórmula diretamente no meu programa, nas minhas funções, mas deixando encapsulado a função de acesso ao vetor, né, eu continuo tratando as funções que usam, ou o código que usa essas funções, como se o grafo fosse representado por uma matriz bidimensional. E, obviamente, isso aí depois a gente pode estender através de um encapsulamento de uma classe e assim por diante. Observe também a função set, onde eu vou colocar o valor, em vez de fazer grafo, índice J, receber o valor, agora eu passo o grafo, que é um vetor em memória, mas trabalhando como representação bidimensional, passando IJ e o valor V, que é o número de arestas que tem aquele ligando I até J. E isso é uma forma também da gente economizar memória. E existem várias outras, mas aqui só para a gente perceber que a matriz de adjacência, principalmente quando ela trata de grafos não orientados, ela consome muita memória e tem muitos elementos repetidos. Para economizar um pouco essa questão de memória e pensar nesse tratamento também, nós, em vez de usarmos matriz de adjacência, podemos usar o conceito de lista que nós aprendemos em estrutura de dados. E aí nós teríamos uma lista para cada vértice, representando os seus vizinhos, e armazenaríamos apenas esses vértices. Essa lista pode ser uma lista estática, ou seja, um vetor, e aí eu não teria economia de ponteiros, então cada vértice teria um vetor exatamente do tamanho do seu grau, contendo os elementos, e ali a gente poderia colocar em ordenados para facilitar o acesso, para saber quem são os seus vizinhos. Novamente, os mesmos problemas que nós temos em estrutura de dados. Toda vez que nós manipulamos matrizes, nós acessamos diretamente a memória. Então eu tenho um gasto de memória, mas tenho um acesso muito mais rápido. Toda vez que eu armazeno em listas, eu preciso caminhar a lista para ter uma informação se aquele nó, ou se aquele dado faz parte da lista ou não. Então, no caso nosso, se aquele dado, se aquele determinado vértice é vizinho de um outro, ou quem são os vizinhos de cada vértice. Mas ainda assim, nós teríamos algumas vantagens. Por exemplo, na informação da lista, eu poderia já ter o tamanho da lista. Isso me dá já de cara o grau do vértice. Né? Se eu armazenar em vetor, eu poderia fazer uma busca binária e assim por diante. Então, eu posso otimizar. O uso de a lista de adjacência acelera, economiza memória e tem vários algoritmos que são mais fáceis de implementar através desse conceito. Nas nossas aulas, nos nossos exercícios, nós vamos trabalhar a lista diretamente. Nós não vamos usar nenhuma biblioteca que utilize a lista pronta. Nós vamos construir a lista, porque é uma forma também de revisarmos a disciplina de estrutura de dados. Então, vamos lá. Então, como eu vou precisar, na verdade, de N listas, porque eu tenho agora N vértices,
Então nós podemos criar um vetor de ponteiros para listas. E em cada posição desse vetor, eu represento os vizinhos daquele vértice. Por exemplo, ilustrando essa situação. Então eu tenho o vértice 0, o vértice 1, o vértice 2 e o vértice 3. Aqui eu fiz uma representação de um grafo orientado, só porque o grafo não orientado acaba tendo repetição também de vértices, mas aí não tem jeito de economizar, eu tenho que acessá-los, ou inseri-los, ou então fazer algum tratamento de ordenação para auxiliar, mas vamos considerar um grafo orientado. Então, o vértice 0 é vizinho do vértice 1 e o vértice 2. Então, o vértice 0 aponta para o vértice 1 e para o vértice 2. Aqui é uma lista, não quer dizer que o 1 aponta para o 2. Estou só dizendo que na posição do 0, na vetor da posição 0, eu vou ter uma lista encadeada, onde eu tenho os elementos 1 e 2, dizendo que o vértice 0 é vizinho do vértice 1 e vértice 2. E assim sucessivamente. Observe que o vértice 3 é um vértice sumidouro e, portanto, ele tem um ponteiro nulo, ou seja, ele não aponta para nenhum elemento, a sua lista é vazia. Então, isso ilustra a aplicação da lista de adjacência. Vamos ver aquele mesmo exemplo que nós vimos agora há pouco para a matriz de adjacência, ou seja, aquela função para verificar se o grafo é K regular. Vamos verificar como é que ele ficaria trabalhando com lista de adjacência. Então, a nossa definição de nó é um ponteiro que define o vértice. Aqui a gente poderia ter várias outras informações, tamanho da lista, certas informações da lista que facilitaria um acesso, quer dizer, um resumo de informação daquele vértice em princípio. Por enquanto, estamos tratando simplesmente qual é o vértice, né, do nó. O nó quer dizer ele é vizinho de quem, e o ponteiro para o próximo da lista. E para facilitar a manipulação na linguagem C++, estou criando um typedef aqui para nó asterisco, para a gente não ficar trabalhando com ponteiros duplos, né? Então, de forma direta, explícita no nosso código. Então, aquela função para verificar se o grafo é K regular, de nó agora eu passo um vetor, não mais de inteiro, não é uma matriz de inteiro, é um vetor de ponteiros de nó. Continuo passando a ordem, porque eu preciso saber quantos vértices são, e o K, que é um tratamento aqui desse problema em si, ou seja, quero saber se é K regular, tem que saber se todos os vértices têm grau K. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se todas as listas têm tamanho K, quer dizer, se todos os vértices têm a mesma quantidade de vizinhos e essa quantidade é K. Então, eu tenho um for que vai de I até ordem -1, partindo do princípio que o primeiro elemento é a posição 0, né? E eu tenho uma função, um ponteiro chamado atual, que recebe o ponteiro inicial da lista. Então, começando no vértice 0, atual recebe o ponteiro inicial de 0. Se aquele vértice não tem vizinho, ele já é null. Se ele tem vizinho, aponta para o primeiro vizinho. E aí, enquanto não for null, eu vou somando os elementos. Então, esse while interno é simplesmente uma repetição para contar quantos elementos tem naquela lista. E no final, o número de elementos representa exatamente o número de vizinhos, que se não for igual a K, quer dizer que aquela lista, que aquele grafo não é K regular. Repara que é uma função muito semelhante, o algoritmo em si é o mesmo, só a estrutura de dados que foi alterada de matriz para vetor de ponteiros. Uma outra matriz que a gente usa é a matriz de incidência. Essa matriz não é... Veja, a matriz de adjacência é a matriz vértice por vértice, uma matriz quadrada. A matriz de incidência é uma matriz de vértice por aresta, ou seja, número de vértices por número de arestas que eu tenho no grafo. Então, não necessariamente ela é quadrada, pode até ser quando o número de vértices for igual ao número de arestas, mas isso geralmente não acontece. Na maioria dos casos, o número de arestas é diferente do número de vértices. Então, eu vou primeiro dar um exemplo num grafo orientado, porque o grafo orientado tem uma característica interessante. Eu preciso saber aonde, de cada aresta, qual é o vértice de origem e qual é o vértice de destino.
Então, nós vamos usar a seguinte notação. Toda vez aonde a aresta surge, quer dizer, a base da aresta, a origem da aresta, nós vamos colocar o valor 1 positivo, ou seja, 1 significa que a aresta sai daquele vértice. Para onde ela aponta, para onde ela incide, nós vamos colocar o valor -1. Então, é o vértice de destino. E 0, né, quando aquela aresta não tem nenhuma relação com aquele vértice. Então, olha só um exemplo. Então, eu tenho um grafo de 4 vértices, então de ordem 4, mas eu tenho 6 arestas, né? Então, é 4 por 6. Cada coluna representa uma aresta. Então, veja bem, a primeira aresta que eu estou tratando, o I, né, o 1, desculpa, ela liga o vértice 1 ao vértice 2, saindo do vértice 1, chegando no vértice 2. Então, no vértice, na posição 1 da matriz, eu tenho o valor 1. Na posição, ou usando a notação da linguagem C, na posição 0, 0, né, eu tenho o valor 1. Na segunda linha, primeira coluna, eu tenho o valor -1, porque eu estou apontando para o vértice 2. Né? Na segunda coluna, que representa a aresta que vai de 1 até o 3. Então, na posição 1, eu tenho o valor 1, na linha 3, eu tenho o valor -1, e 0 nas demais. Então, repara que cada coluna dessa representa uma aresta, com detalhes para saber se ela está saindo daquele vértice ou se ela está chegando daquele vértice. Para um grafo orientado, como nós não temos, não orientado, como nós não temos esse sentido da aresta, basta simplesmente desconsiderar o valor negativo. Então, aquela aresta toca o vértice A e o vértice B. Então, na posição da linha A, ela vale 1, na posição da linha B também vale 1. Vamos pegar um exemplo semelhante ao anterior, simplesmente desconsiderando a orientação. Então, repare na matriz que todos os valores são positivos. Então, essa é a diferença do grafo na matriz de incidência de um grafo orientado para um grafo não orientado. Observe que a matriz de incidência ela é uma matriz que ocupa bastante esparsa. Ela ocupa muitos valores com 0. Né? Porque numa coluna, pensa numa matriz, por exemplo, de 100 elementos, 100 vértices. Independente do número de colunas, número de arestas. Mas vamos pensar de 100 vértices. Numa única aresta, eu teria dois valores 1, ou um valor 1 e o outro -1, se eu estiver trabalhando com grafo orientado, e 98 elementos 0. Então, ela não é uma matriz adequada para que a gente trabalhe com grafo simples. Ela é uma matriz usada muito em situações de hipergrafo, que é um conceito que nós não vamos trabalhar neste curso. O que é um hipergrafo? É quando eu tenho arestas cuja a aridade dela não é binária. Então, são arestas que estão relacionadas com mais de 2 vértices. Né? Então, aí faz todo sentido você ter uma aresta onde mais que 2 linhas vão ter valores diferentes de 0. Então, isso é chamado hipergrafo. Então, é uma forma de representação. Também é uma matriz interessante para representar multigrafos, já que arestas diferentes, mas que tocam o mesmo vértice, ficam bem distinguidas dentro da matriz. Serão 2 colunas distintas com os mesmos valores. E para encerrar, o mesmo exemplo do anterior, que nós utilizamos tanto em matriz de incidência como matriz de adjacência, considerando encontrar se o grafo é regular, utilizando a matriz de incidência. Observe que se nós olharmos as linhas, contarmos as linhas, cada vértice que é representado por aquela linha, a respectiva linha, ele vai ter o número de 1s, que é o número de arestas que passam por ele, que tocam esse vértice. Então, é o mesmo algoritmo que temos na matriz de adjacência, ou seja, basta contar quantos elementos diferentes de 0 nós temos na linha. Isso funciona nesse algoritmo. Muitos algoritmos vão ser semelhantes, vão ter algoritmos que o tratamento na matriz de incidência vai ser um pouco diferente da matriz de adjacência. Só chamando a atenção
para o fato de que agora nós precisamos saber quantas linhas e quantas colunas, né? Então, já que não é uma matriz quadrada, então não basta mais colocar ordem, nós vamos passar o tamanho. E lembrando que nós estamos usando a definição de tamanho aqui para a cardinalidade do número de arestas. Existem autores que definem o tamanho do grafo como a soma do número de vértices e com o número de arestas. Nós vamos utilizar como tamanho do grafo a definição de apenas número de arestas. Existe essa definição também na literatura e para nós ela é mais conveniente e nós não precisaríamos fazer nenhum tratamento no parâmetro tamanho. Então observe que o contador I, que representa o número de linhas, vai até a ordem da matriz. E o contador J, que corresponde às colunas, quer dizer, que é o número de arestas, vai até o tamanho. Então essa é uma breve introdução da matéria. Faremos outros vídeos para tratar dos outros elementos que estão na nota de aula. Até breve.